Sim, tá tudo certinho com a gravação? Massa. Cintia, a gravação já tá rolando, se tu quiser mandar ver. Não, tranquilo. É porque agora eu tô com uns probleminhas um pouquinho técnicos no computador. A gente tinha combinado de fazer uma conversinha no início, mostrar alguns materiais, mas eu infelizmente não vou conseguir transmitir a minha tela e o meu áudio, que agora no computador não tem mais efeito. E aí eu acho que a gente pode ir iniciando e daí qualquer coisa no final a gente faz essa apresentação. O que você acha, assim? Tá. Então, tranquilo. Se tu quiser, eu posso passar aqui também, Cíntia, tá tranquilo? Pode, eu mandei mensagem para você pedir. Desculpa, vou abrir aqui. Só... Ah, Claudete está aqui, olha só que prazer, gente. Seja bem-vinda, Claudete. Izzy da Escola de Santa Catarina. Deixa eu só achar o vídeo aqui, gente. Só um instantinho que... Então, nós vamos começar com um vídeo que ocupa o espaço da nossa mística de abertura. É um vídeo que as mulheres militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra produziram na ocasião do 8 de março. E aí a gente achou que era pertinente para ir sensibilizando os nossos sentidos e que sejam todas e todos e todes muito, muito bem-vindos nesse nosso espaço.
trabalhadora, a que luta inflamada nas montanhas, a que trabalha mal paga na cidade. Vamos, que ninguém fique no caminho, para que esse amor tenha força dos terremotos, os ciclones, os furacões, e tudo que nos aprisiona, explota, convertido em lixo. Eu não me vejo na palavra federal, música, como tornada, vítima, vítima. Prefiro ganhar uma bagaça de doar, recorrer na cinza, que a vida é inventar. O homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Meu homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desativou, desarmou nossa dimensão. Ela desativou, desarmou nossa dimensão. Bonito, né, gente? Belíssimo. Sim, tá tudo certinho? Tem mais alguém pedindo para entrar ou pode ser? Tem, vai entrar uma galera aqui agora. Então acho que a gente vamos trocando figurinha por enquanto, fazer sala, enquanto esse pessoal não chega. O povo já tá entrando agora. Acho que já pode mandar ver. Pode? Tá bom. Bom, oi, gente, boa noite. Eu sou Cíntia, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, também faço parte da coordenação político-pedagógica aqui da Escola de Teatro Político Escola de Teatro Político e Mídia Popular do DF. E daí, acho que primeiro falar que é uma felicidade muito grande para a gente estar aqui hoje com vocês, nesse nosso quarto encontro no grupo de estudos, dessa vez com o tema Feminismo contra o Neofascismo. Então, a ideia é que nesse espaçozinho a gente consiga compartilhar um pouco sobre as nossas experiências, as experiências dos nossos grupos nesse contexto, né, de avanço do neofascismo e tudo mais. Para isso, a gente convidou a Silvana, que é militante... Desculpa. Para isso, a gente convidou a Silvana, que é militante popular da Argentina, artista plástica e professora de artes, e também convidou a Suzana, que é professora de matemática da licenciatura em Educação do Campo da UNB e também integrante do projeto de extensão Mulheres Cientistas. Para além disso, também tem aquela nossa recomendação de leitura, que eu não sei se todo mundo conseguiu dar uma olhadinha, mas também que é um material muito interessante, que vai falar justamente sobre a experiência do grupo de Teatro Marias, que é um grupo de teatro formado por mulheres trabalhadoras domésticas que trabalham com teatro do oprimido, né? Então, acho que a gente pode ir começando, agradecer novamente a presença de todos, sem mais delongas, né? Então, a gente combinou rapidinho de Silvana começar, de Silvana começar e depois Suzana continuar, então a gente tem um tempinho de 15 a 20 minutos para cada uma, e depois a gente vai parar um pouquinho para o debate. Aí vamos abrir algumas inscrições para perguntas, considerações e tudo mais. Eu acho que é isso, a gente pode ir começando? Pode ir, Silvana, à vontade. Bueno, voy a hablar portugués, portuñol, porque
me importa muito que você pueda compreender lo que también vamos a compartir y intercambiar. Un escrito traducción para lograr poder comunicar melhor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito esse convite para poder participar com você desse espaço de estudo e reflexão. Eu tenho muito carinho especial por suas organizações, uma grande admiração por todo o trabalho que realizam. Nestes anos que compartimos muitos espaços de construção coletiva, eu pude aprender muito junto a você, aspectos muito valiosos de vida e da militância. Digo também que o texto que ofereceram para a leitura foi uma contribuição muito importante e tive que traduzir. Comecei a procurar mais informação sobre as Marias do Brasil e encontrei outro texto muito bueno de Tânia Baraúna. Conhece? Tânia Baraúna, é da Universidade de Brasília, que também fala e sabe em espanhol. A mim ajudou muito a profundizar nosso tópico aqui de conversa. E foi muito emocionante quando eu leía, imaginar essas mulheres liberando-se através do teatro. Eu compreendo que teatro oprimido é como uma ferramenta de transformação social. Eu entendo como arte popular. É constituído a partir de problemas coletivos que procuram responder. E parte das comunidades, neste caso, de las trabajadoras domésticas. Arte popular tem característica de possibilitar a mutação de significados que nos han sido impuestos hegemónicamente para nosotros poder crear desde nuestros propios significados, que parten de nuestras propias necesidades y desejos de unidade. Eu creo que no sería acaso que en Brasil naceran dos exponentes de la pedagogía popular, ¿no? Augusto Boal y Paulo Freire, de quien es aniversario este año, 100 años de su nacimiento. Y experiencia de Marías do Brasil nos fala sobre un proceso de reconocimiento de identidad de las mujeres que sufren una triple opresión, porque sufren una opresión de clase, por ser pobres, de raza, por ser negras, y de género, porque son mujeres. Nesta experiência que fazemos, existe uma passagem de uma identidade negativa para uma identidade positiva, que se dá por meio do exercício de teatro. Elas representam um feminismo popular. Elas são um feminismo popular por sua característica de ser intersectoriais. Vocês podem dizer a mim se há algo que não compreende ou quer que fale devagar, hein? Porque eu intento falar portunhol. A gente estava conseguindo entender. Isso. Bem. Então, eu falava sobre uma identidade negativa que é uma identidade negativa que a nosotros está generada por la culturación impuesta por el colonialismo cultural. Esta definición de identidad negativa que define Adolfo Colombres, es un antropólogo argentino, es una identidad que se desenvuelve con las personas, ellas se juzgan con base a patrones que son foráneos, son extraños a sus raíces y a su verdadera cultura. Así le pasa que empieza a ver sus valores
valores de su cultura como indeseables o negativos, como algo que ella debe reprimir. Ella se negará como indígena, ella se negará como pobre, se negará como homosexual, como trans, porque ella considera que su verdadero ser es despreciable por los modelos hegemónicos. Entonces, podemos hacer un ejercicio de saber, pasamos por ese estado de identidad negativa desde que tenemos una vergüenza de algún aspecto de nuestra persona o cultura, o procuramos ser otro, o veremos que es muy frecuente. Y más esta identidad negativa puede ser revertida a través de una conciencia, de un proceso de revitalización cultural, que es individual y colectivo, y que instala a persona o a comunidad nuevamente en una identidad positiva, que es consciente, es crítica y creativa, y que permite para nos valorar nuestra cultura y nuestras raíces, elevando a plenitud de sus posibilidades. Eu falo esto porque fue muy, cuando leía sobre Marías do Brasil, comprendía ese proceso de pasaje de una identidad negativa a una identidad positiva, liberadora, creadora, de reconocimiento. Cuando en el texto cuenta que una de las mujeres cuenta que toda familia para cual ella trabajaba va a verla al teatro, y que después de actuar frente a sus jefes, puede decir lo que realmente siente. Ella acaba llorando frente al espejo porque por primera vez ella ve una mujer. Ya no ve una sirvienta, ella ve una mujer. Una afirmación libertadora que tiene en cuenta su identidad en un sentido bien positivo. Esas vivencias, esos relatos que el texto nos ofrece, a mí emocionan mucho, porque hace pensar que, como un ejercicio, pensar, he tenido una identidad negativa, ¿no? Todos hemos atravesado ese proceso que es del colonialismo cultural, de la imposición de mandatos. Entonces, pensaba mucho en esa posibilidad que nos da el arte popular para liberar creando, porque además está inserto en una sociedad de consumo, que para responder a los mandatos, a los estandartes hegemónicos, todo tiene que consumir. Y el arte popular nosotros enseña a crear, a valernos y a hacer de nuestra acción artística, social, política, algo vital, algo que nos da vida. Y eso es muy importante, y para mí fue muy preciso cómo estaba expresado en la experiencia de Marías do Brasil. Por último, yo también quería hablar como que el arte es como una práctica social. Entonces, como una totalidad de nuestras relaciones y determinaciones, hay una intelectual, Griselda Polo, que va a referirse a un materialismo histórico feminista. Ella dice que un materialismo histórico feminista no se va a limitar a sustituir género por clase. Más bien, va a buscar descifrar intrincada interdependencia entre clase, género y raza, y todas las formas de práctica artística. Y importante ligación entre arte popular y feminismo, porque es fundamental en procesos de transformación que precisamos fortalecer. Y la
territorialidad va a ser la condición para la producción de un arte que refleje y valorice esos sentidos emancipatorios de los sectores deslocados, los populares, los sectores que han sido marginados. Y es por eso que nosotros tenemos una concepción de lo que es para nosotros el feminismo popular. Y es pensado para estar totalmente ligado a nuestras luchas de resistencia contra colonialismo, imperialismo, capitalismo que destruye nuestras tierras, cuerpos y bienes naturales. Por tanto, a propuesta, en diálogo con diferentes feminismos de América Latina, comunitario, indígena, negra, remete a nuestra perspectiva que es latinoamericana. Es antirracista y es crítica de eurocentrismo. No entendemos un solo feminismo. Y ella misma nos permite hablar de un feminismo situado en su territorio, que es un consciente de sus paisajes, de su historia y de las historias de otras mujeres y sujetos de lucha, porque es ahí como nos aprendemos, crecemos, comprendemos y fortalecemos también nuestras luchas. A escala de esas prácticas transformadoras y percibidas a la luz de acontecimientos históricos, es que permite ampliar los derechos de diversidades de las mujeres, no en las relaciones biológicas de oposición que determinan séculos os papeles subordinados, de más francos a más fuertes, garantizando una subjugación o exploración como formas naturales de relacionamiento. Y Simone de Beauvoir ya en unas primeras en discutir este concepto del otro como alteridad. Propone ella que en vez de eso hay que discutir la idea de reciprocidad de las relaciones, ¿no? Entonces, nuestro horizonte de reciprocidad nos va a mover en sentidos de las obras, también que nos motiva a producirlas, teniendo conciencia de nuestro lugar en la historia, como protagonistas, y no como meros consumidores pasivos. Eso un poco que yo quería compartir como para disparar algunas ideas del arte popular, porque yo también indago, investigo, produzco, y muchas veces encontramos que son otras personas, otros intelectuales que hablan de nuestra producción. Entonces, la producción artística de los movimientos, de artistas populares. Entonces, es importante esto de poder conceptualizar también nuestra propia acción. Y no voy a tomar más tiempo. Luego compartí a Simone un video de un mural para verlo quizá más al final, de una producción que tiene también una historia, pero quiero escuchar a vocês, compartir también sobre este tema que es muy interesante. Silvana, você quer que apresente o vídeo agora ou prefere um diálogo primeiro? Eu creo melhor um diálogo. Ou se quer, o vídeo dura 2 minutos e se quer verlo, ou há uma mínima introdução. Esse mural é produto de um mural que foi derribado, um mural que falava sobre desaparecidos em democracia. Foi um mural que foi destruído por governo de minha comunidade, e a comunidade reaccionou repudiando que hubiesen tirado ese mural
y pidiendo que se creara de nuevo. Entonces, ese mural es nuevo y fala sobre una comunidad indígena muy importante en Argentina, que es la cultura mapuche. Entonces, hay muchas figuras y también figuras de diferentes lutas feministas, de sectores populares, de diferentes sectores que están como figuras en este mural. Si quiere puede reproducir. Disculpe porque aí eu falo por espanhol total en video. Espero pueda comprender algo. Hola, soy Silvana Broggi, soy docente, artista plástica, militante del Movimiento Popular Patria Grande, soy de Ayacucho, trabajo en La Plata actualmente. Y bueno, contarles que hemos reinaugurado un mural que viene a ser una reedición del mural que estaba acá mismo en Lucina, pero sobre la calle Poderoso, un mural que se derribó arbitrariamente y que a partir de un gran repudio que se generó en el pueblo, digamos, muchos vecinos y vecinas, el municipio me convoca a que lo vuelva a hacer, ¿no? Bueno, entonces este mural que hoy queda acá para todos y todas ustedes, viene a recuperar algunas de las figuras que ya aparecían en el otro mural y también otras nuevas, ¿no? Tenemos como... Este mural viene a representar un poco la lucha de los pueblos originarios, pero también la lucha de los pueblos, de nosotros, digamos, como ciudadanos, como personas, de cómo hacemos historia. Y entiendo también que el arte como herramienta nos sirve también para narrar parte de nuestra historia, nos sirve para educar, para poder comunicarnos a través de diferentes técnicas, formas, ¿no? La música, la pintura. Bueno, este mural hoy queda para todos ustedes y también invitar a los jóvenes y las jóvenes docentes, a toda la comunidad ayacuchense, a que se acerque, a que nos preguntemos quiénes son estas figuras que están acá y también pensar por qué están acá, por qué es necesario recordarlas para no repetir momentos trágicos, podría decir, de nuestra historia y poder hacer una realidad un poco más justa para todos, ¿no? Así que, bueno, esa es la invitación. Les agradezco muchísimo a Soledad Moisad, a un montón de personas también que se acercaron a llevar mate, a acompañar, porque bueno, sin todas esas personas capaz no hubiera sido posible. Y a toda la población ayacuchense, porque esa reacción que hubo es la que permite que acciones como estas realmente tengan un sentido para una que las hace, ¿no? Y que gracias a ustedes podemos seguir contando y narrando historias. Así que, por más mujeres más. Falo muito rápido aí, verdade? Bueno, es para compartir un poquito de una producción con mucho sentido de la historia de nuestras luchas y de la memoria colectiva, principalmente. Dejo palabra para vocês. Muito obrigada, Silvana. Então, Suzane caiu, mas voltou, acho que agora tá tudo certo. Você já pode continuar, Suzane? Sim, posso sim. Eu peço desculpa pela minha internet assim, de cabo, né? Tá caindo toda hora. Eu botei na minha internet do celular, tomara que não caia. Eu vou botar uma apresentação, porque eu acho que fica mais fácil para mim, sabe? Para eu não me perder muito no tempo. Vocês estão conseguindo ver? Aqui sim. Ah, ótimo. Então, meu nome é Suzane. Primeiramente, queria agradecer a Lívia, né, por ter feito esse convite para mim hoje. Assim, para mim sempre, eu acho sempre curioso
essa minha vertente nova de atriz, que Travou, né? Era isso que eu assim, estava tentando entender. professora de matemática. Será que se a gente desligar as câmeras facilita para ela? Eu vou desligar. Suzane, você consegue ouvir a gente? Alô? Será que eu voltei? Alô, Eu alô, consigo alô? ver você e consigo te ouvir. Você consegue me ouvir? Sim, eu consigo. Pronto, tranquilo, então. Eu consigo. Pode Eu estou continuar. ouvindo também. Ah, então beleza. E a imagem está aparecendo aí, né? Sim, tá sim, a apresentação. Ah, beleza. Então, vamos lá. Bom, então tá. Então, como eu estava falando, né, a gente faz parte desse coletivo que se chama Mulheres Cientistas, coletivo que surgiu na Faculdade UNB Planaltina, que é onde eu trabalho, e enfim, nós somos um grupo de professoras, né, da UNB e estudantes. Assim, que está travando ainda muito. Aqui tá travando um pouco, Suzane, mas eu acho que agora que você desligou a câmera deve caminhar melhor. Acho que a gente pode tentar mais uma vez. Tá. Então, somos esse grupo de professores, né, e de estudantes que, enfim, que da Universidade UNB Planaltina, que tínhamos Suzane, desculpa, é que essa ainda travando. vontade de compreender, né? Então, a gente começou. Suzane, você me escuta? Com estudos. Suzane, você nos escuta? Eu peço desculpas. Pessoal, Suzane
escreveu aqui no WhatsApp que caiu geral, mas vai entrar pelo celular. Então, só um minutinho para ela retomar. Estamos te vendo. Eu não sei se você falou alguma coisa, mas aqui aparece que o seu áudio aparece aqui para mim o seu áudio é aberto, mas eu não consigo ouvir. Não sei se se alguém por acaso consegue. Não, também não escuto aqui, não. Eu também não. Também não consigo escutar nada. Alô? Agora foi. Bom, então deixa eu tirar esse... As coisas ficaram malucas hoje, eu acho. Peraí. Tá tudo errado. Bom, então eu vou fazer sem apresentação, tá? Eu vou falar aqui pelo celular mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Ótimo. Não, então tá. Então, vou falar um pouco sobre a nossa experiência, tá? Nesse coletivo de mulheres cientistas que surgiu nesse contexto da gente querer entender, compreender a nossa condição, né, enquanto mulher e professoras e estudantes, enfim, trabalhadoras nessa área da produção do conhecimento, né? A gente iniciou o grupo pensando, enfim, começou com um grupo de estudos, né, onde a gente lia textos feministas e principalmente debruçava sobre dados, né, na academia. E a gente percebeu que o nosso momento mais rico era o momento onde a gente compartilhava as nossas experiências pessoais, né? Então, alguma pequena agressão que a gente tenha sofrido numa reunião, numa sala de aula, né? E aí foi então que surgiu essa ideia da gente usar o teatro como um mecanismo da gente se organizar e da gente se mobilizar dentro da nossa faculdade, né? Então, a gente se estruturou em 3 frentes, que a gente gosta de chamar da frente do querer, a frente do sentir e a frente do pensar. O nosso grupo de estudos é essa esfera do pensar, onde a gente lê os artigos, a gente se debruça sobre estatísticas, a gente conversa nesse formato, né, de grupo de estudos, se reúne periodicamente e, enfim, fazemos os estudos. A gente tem também uma frente do querer, né, que é o querer fazer ciência, que é onde a gente atua mais em parceria com escolas, né, e a gente oferece oficinas de ciências para as crianças, onde a gente perpassa por pautas feministas. Então, a gente busca fazer oficinas de criança, resgatando biografias de mulheres cientistas e reproduzindo, né, de uma maneira didática e pedagógica, trabalhos, né, importantes de mulheres cientistas, né. E aí a gente tem essa frente do sentir, que é onde a gente atua com o teatro em si, né? E que é a frente do sentir-se cientista, a gente se narra cientista. E é aqui que a gente tem esse trabalho, então, de resgate de biografias de mulheres cientistas e também de resgate das nossas próprias histórias, das nossas próprias trajetórias, que necessariamente passam, né, por essa estrutura patriarcal em que a gente está inserido, né? E aí, a partir dessas 3 frentes, a gente busca, então, atingir um nível de representatividade nos espaços acadêmicos e de gestão e das diversas áreas do conhecimento. Então, para falar um pouco sobre como é que a gente utiliza o teatro, eu vou primeiro falar sobre alguns dados, né, que nos marcaram
dos nossos grupos de estudos, e a partir desses dados foi que a gente criou algumas peças, né? Então, por exemplo, tem um dado, é uma pena eu não poder estar com a minha apresentação, porque tem um gráfico que ele é bem clássico, que é um gráfico que mostra a evolução, né, a distribuição de homens e mulheres, né, ao longo de uma trajetória, uma carreira científica, e mostra essa divisão de homens e mulheres ao longo da progressão de uma carreira, né? Então, se você for olhar o número de mulheres e homens nos cursos de graduação no Brasil e no mundo também, as mulheres já são maioria, né? Nós somos maioria nos cursos de graduação. Conforme essa carreira vai aumentando, então, cursos de pós-graduação, vagas de docentes na universidade, vagas de coordenação em pós-graduação, decanatos, reitoria, Ministério da Ciência e Tecnologia, se a gente for ver essa linha, as mulheres vão diminuindo, né, ao longo da carreira, e os homens vão aumentando. Então, a gente nunca ocupou, nenhuma mulher nunca ocupou, por exemplo, o cargo de ministra da Ciência e Tecnologia. E aí, existem muitos estudos que mostram que esse corte, né, esse gráfico que a gente chama de gráfico tesoura, né, ele tem esse formato tesoura, né, as mulheres vão descendo e os homens vão subindo, então fica parecendo uma tesoura. E esse efeito, que a gente chama de efeito tesoura, na literatura, existem muitos estudos que mostram que são muitas as questões, né, que fazem esse fenômeno ocorrer, mas que que tem um impacto muito forte é o fator microopressões diárias, cotidianas, né? Então, é aquele corte diário na fala, é aquele corte no orçamento, no projeto, é aquela fala machista durante uma reunião, durante a apresentação. E essas microagressões cotidianas, elas aparecem, então, a gente discute essas microagressões no formato de teatro invisível, né? Então, a gente já trabalhou uma vez, por exemplo, no auditório da FUP, fizemos uma apresentação sobre o projeto e a gente convidou o professor Rafael, né, Vilas Boas, que também é ator. A gente convidou ele para assistir a nossa apresentação e fazer interrupções sucessivas na apresentação, propositais, interrompendo a fala de quem estava apresentando o projeto, né? E o Rafael fez interrupções, assim, sempre reproduzindo o que já havia sido falado, mas, enfim, né, de uma forma muito educada, muito polida, de tal forma que grande parte da plateia não percebeu que isso era uma encenação, né? Muita gente achou normal um homem referendar o que uma mulher que estava ali na frente, falando sobre o seu próprio projeto, estava comunicando, né? E aí, ao final da apresentação, a gente revela, então, que aquilo era uma encenação e que, enfim, esse tipo de interrupção, né? Enfim, é uma questão, né? É uma micro-questão, né? A nossa colega acabou de falar de questões macro, né? E a gente, nesse contexto aí do teatro do oprimido, a gente, então, do teatro invisível, a gente está falando de micro-questões, né? Que acontecem cotidianamente, que não são menos importantes, porque, enfim, é um desgaste, né? Que nos exclui sistematicamente. Tem um outro dado nessa área das mulheres na ciência, que é a assimetria na distribuição de homens e mulheres nas áreas do conhecimento, né? Então, somos maioria nos cursos de graduação, mas se você for fazer uma divisão por áreas do conhecimento, nós somos muitas, por exemplo, em cursos de nutrição, em cursos de pedagogia, né? E em cursos que trabalham a questão da reprodução social, e na esfera da produção, né? Do mercado de trabalho produtivo, nós somos poucas, né? Se você for fazer um recorte nas áreas de ciências exatas, nós não atingimos 30%. Tem cursos que a gente não atinge nem 10%. E essa falta de mulheres em todas as áreas do conhecimento,
ela reflete, né, ela impacta na nossa sociedade de uma forma muito negativa, porque a gente está tratando, então, da diversidade da produção do conhecimento, né? A produção do conhecimento científico, ela é feita por quem e, mais importante, para quem, né? A gente pode citar alguns exemplos, assim, né? Por exemplo, a dermatologia para peles negras é uma área do conhecimento, uma especialidade que surgiu tem menos de 10 anos. Isso não é uma coincidência, né? Nós temos pouquíssimas pessoas negras se formando em medicina. E foi uma negra que criou essa especialidade dentro da medicina. Da mesma forma, a gente não tem, por exemplo, na área da saúde, eu não sei se vocês sabem, esse medidorzinho, esse oxímetro, que é um aparelho que a gente usa para medir o nível de oxigenação, né? Está sendo muito utilizado agora nos tempos do Covid. Os primeiros modelos de oxímetro não funcionavam em dedos de mulheres, porque não testaram para mulheres, né? Porque no centro lá de engenharia, onde criaram esse equipamento, não tinham mulheres. Então, o fato de não ter mulheres nessas áreas, e assim como não ter negros também, negras, é muito crítico, porque a gente tem, né, enfim, a gente vai reforçando todo o sistema, né, de exclusão quando a gente cria ciência, né, quando a gente cria conhecimento, produz conhecimento para um grupo seleto de pessoas. Então, para esse dado, a gente criou uma peça, né, a gente criou uma oficina, onde a gente foi numa escola em Planaltina. A gente trabalhou com uma turma de 70 estudantes do ensino médio, e aí eu queria agradecer de novo a Lívia, que foi quem conduziu essas oficinas, lá nessa escola, onde a gente trabalhou, então, a partir de esquetes teatrais, né, os próprios estudantes montavam esquetes teatrais rápidas, né, você tem 5 minutos para criar esquete, eles vinham e montavam, para trabalhar a questão do acesso à universidade, né, o acesso à produção do conhecimento. E, por fim, um outro dado que é bem mais conhecido, mas só para vocês saberem que esse dado foi levantado, de fato, é de que as mulheres, mesmo quando elas trabalham na esfera do trabalho produtivo, permanecemos as maiores responsáveis do trabalho produtivo em casa. Então, tem um movimento que se chama Parenting Science, que é lá de Porto Alegre, que fez um grande levantamento no Brasil, entrevistando assim, vários professores universitários, e esse dado mostra que, sei lá, 70% das professoras mulheres são as maiores responsáveis pelo cuidado com filhos e com idosos, né? E a partir desse dado também a gente criou essa foi a peça onde a gente mais trabalhou, onde a gente fez, de fato, ensaios. A gente criou uma peça de teatro fórum que narra a história de uma mulher cientista, né, uma professora que tem filhos, e ela emprega uma mulher como uma babá dos seus filhos, né? E essa babá tem questões, evidentemente, e aí, como a nossa colega falou agora sobre a questão do trabalho doméstico, né? E, enfim, este é o ponto zero da questão, né? A questão do trabalho doméstico, ela é fundamental, ela é que estrutura toda essa discussão. E aí essa peça é muito interessante porque ela traz à luz uma série de contradições que perpassam, né, a luta feminista, né? Então, ela tenta, né, busca trabalhar as questões de interseccionalidade, né, de classe e raça e gênero, e como é uma peça de teatro fórum, né, assim como as Marias do Brasil, que foi o texto que nós indicamos, a gente experimenta, portanto, os desafios de performar o teatro do oprimido feminista, né, que então é uma outra vertente do teatro, assim, é uma das vertentes do teatro, né, do oprimido, é a gente trabalhar questões feministas. E aí um trabalho que para a gente foi muito interessante, assim, se debruçar e conhecer, é o trabalho que nos foi apresentado pelo Julian Boal, uma vez que ele veio aqui em Brasília e a gente fez uma oficina com ele, que é o trabalho da Muriel Nessens, né, a francesa, que criou
não sei falar francês, feminismo em cena, né? Seria feminismo em cena. E tem um artigo de uma das participantes desse grupo, que é a Ferré, que a gente, enfim, já leu no nosso grupo, que trata, então, do trabalho da Muriel, onde ela fala, né, assim, tem muito desse trabalho casa com esse texto da Claudete Félix, né, que tá aqui, né, eu vi que ela está aí. Muito legal. Que diz o seguinte, que quando a gente traz, né, esquetes de questões feministas no Teatro Fórum, as intervenções, raríssimas exceções, as primeiras sugestões do público passam sempre por responsabilizar a oprimida, né? Então, assim, numa esquete de violência, ela deveria ter chamado alguém, ela deveria ter mudado de lugar, ela deveria ter falado mais alto com aquele cara, ela deveria ter que ser vista, ela deveria ter que se imposto mais. E essas respostas que são mais imediatas do público vão exatamente no centro daquilo que a gente vem vendo e experimentando todos os dias, né, nos mais diversos contextos cotidianos, que são essas reações do senso comum que tem na sua base a interiorização de normas por um sistema educativo que tem traços patriarcais. Então, encontrar, né, assim, é importantíssimo que num teatro fórum feminista tem uma figura muito articulada do Coringa, né, que vá, enfim, trabalhar com essa chave, né, de que o público, vocês não estão vendo, né? Que o pessoal, né, a questão pessoal, a esfera íntima é política, né? O pessoal é político. Essa é a grande chave, né, quando a gente vai trabalhar questões feministas, né? Então, enfim, a minha fala vai mais nesse sentido, né, nessa experiência, assim, de trazer o teatro para a gente poder sistematizar, né, demandas que vinham surgindo, assim, né, nós somos professoras de um curso de ciências exatas, né, eu sou professora da licenciatura em educação do campo, mas eu trabalho dentro da habilitação em matemática, né, então estamos formando professores e professoras de matemática, e dentro dessa habilitação, então, a gente, enfim, interage com estudantes que trazem essas questões, né, então, enfim, estamos trabalhando aí com uma interseccionalidade também, estamos trabalhando com estudantes mulheres, muitas vezes, e pessoas que são do campo, né? Então, que tem outras questões. Então, a gente tem estudante que, por exemplo, precisou se divorciar para poder decidir, optar por continuar estudando, né? Pessoas que precisaram sair de casa para poder tomar essa decisão de, não, eu quero estudar, quero ter um curso superior. E aí, assim, eu acho que um dos resultados mais interessantes do trabalho são os relatos que nós escutamos das estudantes, né? Teve uma estudante que falou para a gente, assim, que não sabia que haviam tantas mulheres cientistas por aí. Através do projeto, eu percebi o que é a invisibilidade de mulheres na academia. Essa mesma estudante, ela disse para a gente, assim, que eu achava que eu precisava ser melhor do que os outros para eu poder estar aqui. E essa é uma sensação geral, né, entre mulheres. Achar que precisa ser melhor do que os outros para poder estar ali. Então, né, nas peças a gente traz muito esse olhar e é isso, né? O pessoal é político e o que a gente consegue revelar, né, que um problema que não é só teu, né, é uma coisa coletiva, então porque não é pessoal, é estrutural, né? Então isso foi interessante no resultado do trabalho, né? Uma outra estudante disse que aprendeu mais sobre os direitos das mulheres e ela disse sim na entrevista final, né, que ela fez pensar por que eu nunca quis estudar matemática, por exemplo. Então essa é uma estudante que não era uma estudante da habilitação em matemática, era uma estudante da habilitação em linguagens. E ela disse que quando escolheu linguagens, para ela foi muito natural, mas que depois de fazer as oficinas, ela refletiu e pensou, será que a minha falta de vontade por estudar matemática é uma opção
minha, pessoal, ou será que essa foi um gosto que foi construído socialmente, né? Que veio muito mais de influências externas do que minha mesmo. E uma terceira estudante disse que, enfim, na carreira dela foi muito importante, porque ela vai ser professora e ela quer trabalhar, quer estar preparada para lidar com questões de gênero, que ela acha que foi interessante a experiência do projeto. Bom, então é isso, assim, né? Queria falar um pouco sobre como é que foi a nossa experiência, assim, né? De trabalhar com teatro, assim, para a gente é muito desafiador, né? Uma coisa que a gente falou já muitas vezes nas nossas reuniões é que nós que estamos nesse ambiente que é muito masculinizado, né? Da área das ciências exatas, a gente sempre está acostumado a conviver com muitos homens e ambientes muito duros. Nós criamos muitas máscaras, né? E já fazemos um teatro assim diário para poder parecer ser mais séria, mais, enfim, e poder se impor nos espaços e aí fazer teatro e entrar em cena, assim, para nós foi muito desafiador, mas tem sido um trabalho muito interessante, principalmente por poder colocar na roda, né, essas questões e ter esse espaço para trabalhar com as estudantes, com as nossas colegas, assim, tem sido momentos muito ricos. Mas é isso, eu não vou me alongar mais não, para a gente poder ter um tempo de conversa, né? Eu queria ouvir vocês também. Obrigada pelo espaço aí e por poder apresentar o projeto. Quem for da UNB aí, nós estamos com inscrições abertas para o PRIDEX. Entrem lá no CIGA e se inscrevam no projeto. É isso, obrigada. Obrigada, Suzane. Então, pessoal, as inscrições estão abertas. Eu acho que a gente pode abrir para uma rodadinha. Eu vou ficar de olho no chat, então fiquem à vontade. Mas eu acho que primeiro só comentar sobre as falas, né? As explanações. Porque eu acho que é isso, eu acho que é muito bonito quando a gente consegue ver. Eu acho que é essa reflexão sobre como que o teatro. Como que é essa visão que a gente tem do teatro, né? E eu acho que justamente o que a Silvana colocou, e daí Suzane também, mas não com as mesmas palavras e não falando de uma forma direta, mas foi também o que dá para sentir pela fala dela, sobre essa arte popular, que é uma arte que vai abrir caminhos para a gente lançar mão da nossa criatividade e tudo mais, e criar alguma coisa que realmente vai ser de proveito para a gente, não é uma arte que é a arte hegemônica e tudo mais. E que muitas vezes é, inclusive, uma questão de sobrevivência para a gente, né? Como que isso está no nosso dia a dia, como que a gente consegue explorar isso dentro do nosso dia a dia. E daí também só queria pedir para a Silvana depois, se ela pudesse comentar um pouquinho mais sobre o mural, porque eu realmente fiquei com um pouquinho de dificuldade de entender no vídeo. Suzane, também falar que eu acho que eu já vi vocês, o grupo, em alguns espaços e tudo mais na FUP, eu sou estudante da UNB também, da engenharia, e daí é uma mistura de sentimentos muito grande quando eu vejo vocês falando. E daí mais isso. É, e também, só antes de eu passar a fala para Vivi, que Vivi se inscreveu, aproveitar que a gente tem a Claudete aqui e convidar ela também para comentar um pouquinho sobre o texto, se ela se sentir à vontade e tudo mais, que para a gente ia ser uma oportunidade muito grande. E é isso, Vivi está inscrita, pode ir, Vivi, e estou de olho no chat, então podem continuar fazendo as inscrições. Olá, boa noite. Me ouvem? Tá. Eu vou ficar com a câmera desligada, que minha internet também está um pouco instável. Primeiro, agradecer. Bom, sou Viviane, sou do Terra em Cena, da escola também, do DF. Agradecer a Silvana e a Suzana, né, pela disponibilidade aí para conversa com a gente. Eu, assim, fiquei pensando
o teatro como ferramenta, né? Nosso tema comum aqui de pesquisa, atuação política, cultural. Achei interessante esse olhar para essa potência, né, de transformar, né, a identidade negativa como positiva, através da consciência, né, dessa ferramenta nossa da formação, né, política e cultural para a gente, acho que faz muito sentido. Também interseccionalidade foi uma palavra que eu talvez tenha escutado nas duas, se minha internet permitiu, mas também é algo que eu acho que é um interesse comum aí de aprofundar a reflexão, né, sobre a perspectiva interseccional, né, da nossa atuação feminista popular, que parte, né, muito desse acúmulo, né, e também fiquei com muita vontade de ouvir mais, e também ouvir mais sobre o mural, sim, pensando aí esse nosso desejo de também aprofundar os conhecimentos por aí, né? Não sei se o vídeo me permitiu ver, mas talvez na frente do mural tinha um palco, é isso? Ou parecia ser um palco? Ia ser bom saber mais desse projeto, desse fazer, num contexto que a gente vive de pandêmico e de né, avanço, né, do neofascismo no cotidiano, né, no nosso cotidiano. Enfim, queria... Estou aqui lendo um livro, seria interessante ouvir também, né, sobre essa percepção, inclusive em outro contexto, desse avanço do neofascismo, né, no cotidiano autoritário das nossas realidades, que vai da ordem do núcleo familiar para o macro, né, político, em diferentes dimensões das nossas vidas mesmo. Se me permite, vou ler só um trechinho aqui de um livro que eu estou aqui lendo, Como Conversar com um Fascista, da Márcia Tiburi. Os fascistas talvez não saibam o que querem, mas sabem bem o que não suportam. Não suportam a democracia, entendida como concretização dos direitos fundamentais de todos, como processo de educação para a liberdade, de governo através do consenso, de limites ao exercício do poder e de substituição da força pela persuasão. Numa dimensão mais macro, fora da dimensão micro das nossas existências, tendo que lidar com o avanço e a ascensão dos pensamentos fascistas. É isso. Queria ouvi-la mais sobre também o mural, o projeto do mural. Certo, Vivi, obrigada. Então, tem Camila e Simone inscritas, aí eu acho que pode ter a fala das meninas, depois a gente retorna, pode ser? Aí, caso ainda queiram se inscrever mais pessoas, também eu estou acompanhando o chat, acho que qualquer coisa a gente pode abrir para 2 blocos. Vai, Camila. Camila, não tô conseguindo ouvir. Seu microfonezinho tá ligado, mas não, seu áudio não tá indo aqui. Não. Quer passar para si e depois retorno para você? Tá. Bom, primeiro também reiterar a satisfação, né, desse encontro, agradecer Silvana, agradecer Suzane por terem dedicado tempo, assim, a socializar com a gente os processos.
assim como a Claudete Iside, que fez o meio de campo para convidá-la. Claudete, seja muito bem-vinda. A gente fica muito feliz com sua presença, com seu texto. Fiquei sem saber se falava agora, tal, mas quando eu vi que Cíntia e Viviane comentaram da questão do mural, eu também queria saber, Silvana, em relação ao mural que você comentou, que a comunidade se organizou para resistir, né? Para que ele resistisse, assim, enquanto imagem. Então, entendo que é algo que essa comunidade se apropria como uma coisa que é dela. E aí, queria ouvir sobre essa relação com a comunidade, assim, da arte com a comunidade, da arte popular. E como o Vi trouxe também a questão do avanço do neofascismo e essa conjuntura toda que a gente está vivendo, aqui no Brasil a gente está no mato sem cachorro danado, né? Está bem difícil aqui. E a impressão que nos dá, visto de fora, ainda que próximo, né, fazendo fronteira com a Argentina, é que vocês estão ainda encontrando caminhos para resistir a esse avanço, nem que seja pela retomada de uma social-democracia, me parece. Então, queria ouvir como que você enxerga a conjuntura a partir do seu território, né, a partir da Argentina, pensando nessa recomposição de um possível bloco latino-americano. E eu acho que é isso. E, Suzane, assim, é de encher os olhos ouvir o trabalho de vocês. Eu acho que fervilha muitas questões que vão da nossa formação também, como aluno e como professor. Eu acho que a questão que se o estudante traz, se ela não gostou de matemática porque não gostava, ou pela forma como a matemática foi construída a partir de uma visão falocêntrica, me toca também, sabe? Passei a pensar nisso a partir da sua fala mesmo. Era isso. Obrigada, Si. Camila, você acha que consigo voltar o áudio? Consegui, me diga aí. Falou agora? Tá, massa. Não, primeiro, desejar boa noite, né, para todo mundo. Está sendo muito enriquecedor, assim, todos esses espaços desses nossos debates, né? E aí, primeiro agradecer, assim, né, as convidadas, a Silvana, pela gentileza de tentar facilitar a nossa compreensão, né? Foi muito bom da sua parte, foi muito bom sua fala, a Suzane também. E aí, com a fala da Suzane, assim, eu fiquei pensando, porque eu sou estudante da LEDOC também, né, na licenciatura em Educação do Campo, e aí essa fala da Suzane de que muitas estudantes, quando começam a ter contato, né, acho que com a LEDOC como um todo, mas principalmente com esses nossos debates sobre as questões estruturais da sociedade, assim, sobre as opressões que a gente vive, né, porque o nosso curso é um curso predominantemente composto por estudantes negros, da classe trabalhadora, principalmente a habilitação de linguagens, assim, tem uma predominância muito grande de mulheres, e isso é uma coisa que a gente sempre tem debatido, assim, né, sobre como, a partir dessa entrada na universidade, principalmente desses debates, a vida das pessoas tem mudado, assim, né, nesse sentido da consciência mesmo. E aí, com Suzane dizendo isso, eu fiquei fazendo uma ligação, assim, com duas palavras que surgiram bastante nesse nosso debate, que foi a interseccionalidade, né, que as duas trouxeram, e aí eu acho que é muito caro para a gente, né, que enfim, que está se propondo a construir um teatro e um feminismo popular. Então, eu fiquei apegada, assim, nessas duas palavras, porque a Silvana estava trazendo essa coisa da gente deixar de ser consumidor para passar a produzir. E aí eu acho que essas duas questões são muito importantes, assim, né? E, enfim, a gente está falando de enfrentamento ao neofascismo, eu acho que é por aí, né? Essa nossa tomada de consciência e essa nossa percepção de que a gente pode também construir, de que a gente pode também se organizar e ser agentes, né, também dessas produções e dessa disputa de ideias aí. Aí, queria que a Suzane falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre
com essas vivências, principalmente na FUP, né, mais direcionada assim, para a licenciatura em Educação do Campo, quais os resultados, assim, os frutos que vocês acham que estão colhendo desse projeto, sabe? Se as meninas têm sentido mais vontade de se tornarem pesquisadoras e cientistas e de ocuparem esse espaço, né? Porque o espaço da universidade nos gera muita... É um espaço que não foi pensado para a gente, né? Então gera muita angústia, assim, muita insegurança. E aí tem todas essas questões que você trouxe, né? Todas essas violências. Aí se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, seria legal. E também fiquei, como todo mundo, eu acho, curiosa sobre o mural, assim. Além de achar muito lindo, queria saber mais sobre também. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Camila. Então, acho que a gente retorna para Silvana e Suzane, né? Aí eu acho que pode começar com Silvana, na mesma ordem que a gente começou. Silvana, depois Suzane. E eu acho que se mais alguém desejar se inscrever, eu acho que também esse é o momentinho. Ainda está aberto para inscrição, que a gente ainda está no nosso tempo. E é isso. Pode ir, Silvana. Bueno, voy a tratar de explicar en mi portuñol la cuestión del mural que presenté en el vídeo. Ese mural es un mural que se produce porque anteriormente, unos años antes, yo había producido un mural en mi pueblo natal, en mi comunidad, sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, pero los desaparecidos en Argentina, desaparecidos que fueron referentes de luchas argentinas, desaparecidos que o asesinó policía lutando, o los pueblos mismos originarios, las comunidades originarias. Argentina es uno de los países que más ha aniquilado a sus pueblos originarios. El país que más penetración europeizante y colonizada ha tenido. No es que nosotros nuestros ancestros son indígenas, nuestros ancestros son negras, pero aquí aniquilaron. Y muy poquito es lo que ha quedado actualmente. Entonces, ese mural falaba sobre desaparecidos, sobre violencia institucional. Ese mural, el gobierno decide destruirlo, lo tira abajo. Y era el único mural que en mi comunidad falaba sobre la memoria histórica, sobre derechos humanos, sobre las luchas. Entonces, cuando el gobierno tira el mural, lo destruye, tira el muro, lo destruye, muchas personas del pueblo, de la comunidad, comienzan a repudiar y a exigir al gobierno que por qué había tirado ese mural. ¿Sí? ¿Comprende hasta ahí? Bueno, la comunidad tiene una reacción frente a la destrucción de un mural que identificaba, que tenía símbolos de lucha, de memoria histórica, propia del pueblo. Un gobierno más fascista decide tirar, entonces el pueblo reclama por eso. Qué importante ahí, que a mí despertó y conmovió mucho, fue la referencia de símbolos. Nosotros, las personas, diferenciamos de los animales porque estamos constituidos de una memoria histórica, de símbolos, de identidad, figuras, personajes, líderes, historia que ha hecho. Entonces, que el pueblo reclamase y repudiara al gobierno porque había tirado símbolos de identidad fue muy importante. Entonces, el gobierno, como se vio muy atacado por mucha gente y salió en muchos medios de comunicación, en diarios, en redes sociales, el gobierno tuvo que llamarme a mí por teléfono y decir: aló, Silvana, disculpa, necesitamos que você vuelva a hacer el mural. Así fue. Muy gracioso, ¿no? Porque
Entonces ahí aproveché esa oportunidad y pedí una pared muy grande, mucho más grande que la anterior, una pared que no podía pintar, porque ellos tenían que dar todo a mí para pintar, porque el pueblo estaba pidiéndole que vuelva a hacer. Fue muy bueno, porque ese proceso pude estudiar mucho qué había pasado a la comunidad y constituir el nuevo mural, que es que ustedes vieron en video, ese nuevo mural recuperando mucho más la identidad y la cultura de ese pueblo mapuche, pueblo originario, y vínculo con mi comunidad. Más otros referentes de lutas feministas, de luta de identidad de los sectores populares y muchas otras figuras que estaban en el mural. Lo importante fue que ese video que yo compartí, el gobierno lo mandó a hacer para decir que había cumplido y se había hecho un nuevo mural. Pero no gustó lo que yo falaba en él, entonces nunca publicó. Y ese lo tengo yo, ese video. Para mí hubo algo muy importante que fue la reacción de la comunidad para que yo posibilitara rehacer un mural. ¿Por qué hubo una reacción en esa identificación con esas figuras, con el relato, con la historia que narra un mural? Y otros murales que han sido destruidos, no hay reacción, ¿no? Entonces ahí también podemos aprender mucho de esta figura que está aquí, que está en el mural, que es Aimé Painé, que es una mujer música, una cantora mapuche del pueblo mapuche, que ella fue robada de su comunidad cuando muy pequeña y dio casualidad Ayacucho en nombre a ciudades, sí, de pueblo. No llega a ser una ciudad porque es más pequeño. Es donde yo soy. Y Aimé Painé resulta que es un personaje que en el mural yo doy mucha importancia, porque es una mujer indígena que se revela y utiliza la música para cantar sus raíces, su cultura, que había sido robada, arrebatada. Y da casualidad, y aquí cierro, que ella había estado en mi pueblo. Ella había ido en sus viajes, había estado en los años 70, en la época de la dictadura, él había estado en mi comunidad falando. Y una señora del pueblo, cuando yo la pinté, la reconoció. Y ella dijo, ella es Aimé Painé, ella estuvo aquí, faló con nosotros y contó toda una historia que para mí fue muy, muy, muy emocionante, de esta memoria colectiva, ¿no? Por eso, para mí, toda la historia y todo lo que ustedes construyen del teatro es muy cercano para como yo pienso cuando trabajo imágenes en este espacio público, que es un espacio para todos, de esa comunicación que no es mi genio ideado, iluminado, que crea historias o imágenes, no, es construcción colectiva. Eso es un elemento muy importante para que el arte sea transformación. Bueno, no voy a extender más, espero que se comprendió un poquito de la historia del mural. Quiero pasar la palabra a Susan para que ella pueda también... Bien. Então, Suzane? Obrigada. Silvana, é muito interessante essa sua história, né, desse mural. Eu sou uma grande fã dessa arte em stencil, né? Eu acho que fica muito incrível. Na educação do campo, nessa habilitação em linguagens, nós temos assim algumas cadeiras, né, que são destinadas às artes com a produção, né, de arte stencil. Tem alguns muros, né, que são pintados e aí trazem essa relação, então, da arte popular como uma forma
todas essas opressões aí, né, que sofremos, né, que é aí onde a gente está dialogando, né, assim, a arte popular como uma forma de trazer à tona assuntos que, enfim, ficam para debaixo do tapete, né. E aí a Camila pediu para falar um pouco mais sobre como é que está sendo o impacto na educação do campo, e aí fiquei refletindo sobre isso, assim, né, essa roda de hoje, a gente pensando sobre neofascismo, e, enfim, e a gente nessa conjuntura da pandemia, né, que, enfim, o Brasil está aí, o pior país, né, a pior gestão da pandemia é a brasileira, e, enfim, é isso, né, é um governo neofascista que é intencional, né, é intencional fazer uma péssima gestão, né, é uma política higienista, é uma política, enfim. E essa situação, essa condição que a gente se encontra hoje, é uma condição que, enfim, é isso, todos esses espaços, né, a ocupação de espaços públicos, pintando muros ou fazendo peças de teatro, ela não é possível nessa conjuntura que a gente está vivendo, né. E, enfim, estamos aí há 2 anos, vamos completar, a gente está em 1 ano e meio, praticamente, isolados, né, sem conseguir nenhuma atuação desse tipo, e o nosso projeto tem atuado muito assim, né, em lives, e, enfim, temos um grupo de estudos que funcionou bem ano passado, semanalmente, com muitos estudantes da licenciatura em Ciências Naturais, muitas professoras, mas ninguém da LEDOC. A licenciatura em Educação do Campo, porque nossos estudantes não têm internet, não têm acesso, assim, é uma outra relação, né, é uma outra relação com essa ferramenta aqui, né, que a gente está usando aqui. Então, é isso, assim, é uma conjuntura que exclui mesmo, assim, né, que exclui. E temos que estar atentos a isso, porque é 1 ano e meio de desmobilização, né, assim, que impactos que isso vai trazer, né. Ano que vem temos eleições, e é isso, o neofascismo, assim, galgando, né, espaço, assim, eles estão muito organizados, estão no poder, e estamos completamente desmobilizados, assim, né? A gente está sem possibilidade nenhuma de ocupar esses espaços e trazer todas essas questões, né, que a gente tem trazido aí nos nossos projetos, nas nossas intenções. Então é isso, assim, acho que essas pequenas ações que a gente tem tomado assim online têm sido muito ricas. Acho que assim é um pouquinho, né, que a gente consegue ir atuando. Mas precisamos mesmo, assim, refletir sobre quem é que não está acessando isso, assim, né? Como é que a gente vai fazer para se reorganizar, né? Quais são os passos que a gente tem que dar? Eu acho que é bem por aí que a gente tem que pensar, assim, como construir, como pautar essa luta. Mas é isso. Eu vou passar a palavra porque eu vi que tem várias pessoas inscritas, né? E quero ouvir também. Obrigada. Massa, Suzane. Pessoal, vocês acham que a gente pode encerrar as inscrições com essas 3 que a gente já tem? Aí a gente tem a inscrição de Adriano, de Claudete e de Diego. Pode ser isso? Certo, então pode ir, Adriano. Boa noite a todas. Eu não ia fazer esse espaço, estou aqui para aprender, para ouvir. Humildemente eu vou usar. Eu estou muito emocionado, porque eu sou professor, né? E aí eu vou trazer um relato de sala de aula, 2 relatos, e que eu acho importante compartilhar. Eu sou Adriano, sou professor de artes, trabalho com teatro no CEF 316 em Santa Maria. Tem 8 anos que eu sou da Secretaria de Educação. Sou formado em Artes Cênicas na UNB, fui para Goiânia, fiz dança lá, dei aula de dança lá há 5 anos, tenho essa formação, tenho uma experiência em dança lá, trabalho com alunas, mas aqui eu trabalho só como professor. E sou da turma de mestrado da Simone, somos colegas de turma, o Rafael foi meu orientador, e amei o texto sobre o teatro do oprimido lá no Rio de Janeiro, sobre o Grito das Marias, achei ótimo, fiquei encantado, achei a história maravilhosa. Agradeço a fala das colegas aqui, né, que veio, e se tem uma coisa que eu aprendi hoje, século XXI, 2001, é que eu, como homem, tenho que ficar calado e ouvir as minhas colegas, para aprender.
que a primeira coisa que me chocou, que eu achava pelo fato de eu ser gay, é que eu não era machista. E aí, estudando, lendo bastante, eu percebi que eu sou machista porque eu vivo numa sociedade patriarcal, porque eu fui criado como homem, né? Eu sou homem, então eu fui criado nessa cultura. Então eu tenho sim os traços machistas e eu reproduzo dentro da minha esfera de micropoder, reproduzir, tento hoje, porque vi o quanto que eu fiz errado, não fazer mais isso. O primeiro relato foi no meu primeiro ano de secretaria, sala dos professores, pré-semana semana de ciências, e aí chega um grupo, um menino e duas meninas, apresentar o trabalho para o professor de ciências. Eu estava lá porque era, né, estava coordenando, e o grupo apresentando, o professor era muito velho de casa, super conceituado, o grupo apresentou, o menino falou, as duas meninas falaram também. Na hora que terminou a apresentação, o professor teceu vários elogios, era o mesmo trabalho, tá? Mesmo trabalho, o grupo era composto por um homem e duas meninas, né, duas mulheres, mesmo trabalho, mesma apresentação. Quando terminou a apresentação, o professor teceu vários elogios para o menino, falou, e nossa senhora! Gente, quando ele foi falar para as meninas, ele acabou com as meninas, ele destruiu as meninas, ele fez tantos comentários ruins para as meninas, que eu falei assim, não, peraí, eu ouvi a apresentação, era a mesma coisa. E era, né, eu fiquei assim, chocado com aquilo. Assim, depois, eu não sei se foi certo ou não, eu fui falar com as meninas. Eu falei, gente, eu não entendi, né? Eu fui falar com as meninas, assim, eu fiquei horrorizado com aquela situação, né? E foi uma coisa que me chocou muito. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Era a mesma apresentação, por que ele tratou as meninas tão mal? A gente trata mal mesmo, ele foi mal educado, ele foi grosseiro, ele foi, nossa, foi horrível, né? E o menino, eu não entendi. Aí começa-se, né, eu buscar entender esse universo. O segundo sou eu como professor, eu me perceber como eu reproduzi um machismo, como eu tratava as minhas alunas. E aí eu percebia que um certo tipo de aluna, vou falar assim, se eu falar alguma coisa que ofender alguém, vocês me corrijam, pode falar, olha, professor, você está equivocado, a gente não usa esse termo, eu estou aqui para aprender, eu queria que vocês me corrigissem se eu fizesse algum comentário ruim. Mas eu percebi que aquelas alunas ditas comportadas, eu tratava melhor, né? Tinha todo um cuidado de ouvir, todo um cuidado, uma atenção com essas alunas. Aquelas, vamos dizer assim, as recatadas. E as alunas que têm um comportamento oposto, eu simplesmente ignorava, né? Então, eu percebi, aí foi com o tempo, com estudando, lendo, ouvindo palestras e tendo todo, porque eu comecei a buscar, né, entender o que é o machismo, de onde veio, o que é essa cultura, porque a gente não entende, né, para justamente desconstruir isso, e eu ainda estou em processo de desconstrução, porque é muito arregado, é muito forte, é impressionante, e isso me preocupava porque eu sou professor, eu sou um referencial em sala de aula, eu estou em sala de aula, então eu reproduzo isso, de certa maneira, em sala de aula. Então eu percebi que eu tinha esse comportamento. Então eu ouvi as meninas ditas recatadas, né, as meninas comportadas, e as outras meninas eu ignorava por completo, né? Então, me perceber machista, acho que foi a primeira coisa que me chocou e me ajudou a procurar, e me ajudou a querer buscar. E a primeira coisa é aprender, eu estou aqui usando esse espaço, né, humildemente, eu deveria só ficar ouvindo vocês, as colegas que falaram tão bem, eu estou engrandecido, assim, por ter tantas colegas aqui participando, mas eu queria compartilhar esses dois momentos de sala de aula. E o outro é isso, me perceber, porque eu achava assim, sou gay, eu sou do universo feminino, não sei o quê, eu achava que eu estava livre do machismo. E me perceber machista foi uma desconstrução total, né? Então, assim, eu queria
trazer isso, agradecer as falas, quando a professora Suzane falou da ciência, me veio na mente, nunca me sai foi no primeiro ano, 2014, aconteceu essa cena, o professor de ciência, isso me marcou muito, eu fiquei muito marcado por essa atitude dele, eu não entendi por que aquilo estava acontecendo, né, e aí ela falou da matemática, né, tem todo esse, e aí eu sou um professor, então eu achei importante falar, porque eu tô ali, todo dia na sala de aula com alunas, ainda estou lidando com alunos e alunas pelo Meet, pelas aulas, então assim, eu queria agradecer a todas, né, pelas falas, por contribuir, por me perceber, por me ajudar a desconstruir esse machismo regado na minha vida, né? E é isso, eu não sei se ajudou, se contribuiu alguma coisa, eu queria só compartilhar. Muito obrigado. Obrigada, Adriano. Então, agora a gente tem Claudete. Pode ir. Seu microfonezinho tá desligado. Estão me ouvindo e me vendo também? Porque eu não me vejo, nem me ouço. Então, boa noite para vocês, né? E queria falar para o Adriano, é Adriano que falou agora? Eu me lembrei do poeta Guimarães Rosa, né, que fala assim, a vida quer da gente a coragem, e nós não somos pessoas terminadas. Eu gosto de pensar isso, não somos pessoas terminadas, né? A gente começou, mas a gente não vai terminar, a gente vai estar no processo, né? E essa compreensão, né, que a gente começou e está no meio do caminho é sempre bacana, né? Independente da idade, a gente não é terminado. Eu gosto disso. Isso dá um certo brilho, né? Da vontade de continuar sempre, né? Não é para a gente ficar tranquilo só porque tem essa visão. Falar um pouquinho do texto, né? Agradeço a vocês a utilização do texto, a leitura, né? Os comentários nesse sentido. É para isso que serve, né? A gente poder trabalhar a palavra. Eu sou professora de português também, trabalho com teatro do oprimido desde 86, na verdade, desde a fundação, né, do Centro Teatro do Oprimido no Rio, quando o Boal veio para o Brasil, que estava exilado, né, e aí eu participei da fundação do Centro Teatro do Oprimido. E aí essa história com o teatro, ela vem, né, através, eu como professora de sala de aula, né, tive acesso a uma oficina inicial com o Boal, em 86, e aí comecei a fazer teatro do oprimido. Nunca pensei em fazer teatro na minha vida, morria de medo, né? Para que serve teatro? Não é uma coisa útil. É interessante, porque, assim, é totalmente contrário do que eu penso agora, né? É uma possibilidade, uma potencialidade enorme que a gente tem usando o teatro a nosso favor. E quando eu falo teatro, Boal sempre falava que teatro é a soma de todas as linguagens artísticas. Então, a gente fala de teatro, a gente não fala só da representação, em cena, figurino. A gente fala da música, da dança, da escultura, né, das percepções sensoriais que desperta quando a gente está olhando, né, um espaço, quando a gente está olhando as pessoas se colocando em cena, né? Então, o teatro é a soma de todas as linguagens. Eu gosto de pensar nisso. E que também a gente começou fazendo arte. A gente, criança, começa manuseando, fazendo escultura, colando, desenhando. Eu tenho um desenho do meu filho quando tinha 2 anos de idade, que é a coisa mais linda do mundo. Né? Ele desenhou aqui, mamãe, é você. Aí eu falei, né, é a coisa mais linda do mundo, vou dizer que não é, sou eu. Ele pegou a cor, escolheu, então é lindo. Então meu filho começou a falar, né, comigo através do desenho. E hoje em dia ele não desenha, falha minha. Mas assim, é uma briga constante, sempre em sala de aula, que desenha. E o aluno fala, não sei desenhar, mas não importa. O que você desenhar é seu, é único, né? A arte é única. Quando você se manifesta, você escolheu uma cor, escolheu uma forma, dificilmente alguém vai fazer o mesmo desenho que a outra pessoa. Não é reproduzir, é criar. Né? Então, assim, em sala de aula, o tempo todo eu falava, vamos criar. E essa criação é sua. Não vou dizer se está certo ou errado. Você faz e ponto. É sua obra, é sua arte. Né? Então, assim, que a gente tenha um pertencimento em relação à arte é importante. Né? Importante perceber que a gente tem a simplicidade. A gente, criança, desenha, a gente canta,
né? A gente faz escultura e a gente é feliz fazendo isso. Essa felicidade nos é tirada que um belo dia diz não vai fazer mais, porque isso é coisa de criança. E a gente acredita nisso. Mas eu trabalho com teatro do oprimido há 34 anos, né? E para mim, eu sempre falo que é minha brincadeira de adulto. O teatro é minha brincadeira, porque ficar sem brincar não dá, né? A gente fica adulto muito chato. Enfim. E aí a questão do artigo, só para eu falar do artigo também não demorar muito, a ideia de o Grupo Marias do Brasil. E me faz um pouco colocar uma coesão com a fala das pessoas, de vocês, sobre o mural, sobre as mulheres cientistas, sobre um pouco de cada um, é o pertencimento, a quem eu pertenço, qual é o meu lugar, como é que eu me identifico, né? Essa identificação, a arte ela traz de uma maneira muito clara, né? Você escolhe a música que você quer, você escolhe a cor que você quer usar, você escolhe muitas coisas e essa identificação você se vê no mundo. Com o grupo das trabalhadoras domésticas, eu acho que foi muito importante essa percepção desse grupo invisível, porque é uma categoria invisível, né? Elas sempre diziam, Claudete, as pessoas abrem a porta, elas não olham para mim. Elas dizem assim, cadê a patroa? Elas sabem que eu não sou a patroa. Por que elas sabem que eu não sou a patroa? Né? Então, qualquer pessoa que entra, né, não fala bom dia, não fala boa tarde, e só fala assim, vai chamar a patroa, vai chamar fulano, vai chamar ciclano. Essa invisibilidade, ela conseguiu ser rompida quando o grupo ele é ouvido, né? A gente trabalha exercícios, jogos com esse grupo, que eu trabalhei com elas numa escola era um supletivo, então a maioria das trabalhadoras estava, né, estudando nesse supletivo, porque é à noite, melhor para elas e tal. E aí a gente começou a montar uma oficina, a gente fez exercícios, jogos, elas começavam a contar as histórias, e as histórias de vida viraram um texto, esse texto virou uma peça, né? Eu trabalhei 20 anos com esse grupo, e a gente fez umas 5 peças, que eram todas mais ou menos a mesma coisa, a patroa que não quer assinar a carteira, é o patrão que fica assediando, então tem coisas a ver com os direitos, a legislação trabalhista, a questão do assédio moral era uma coisa muito forte. Mas, assim, a grande questão era, assim, era a arte. Elas sempre diziam assim, o meu teatro, eu vou fazer o meu teatro. Esse pertencimento é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com elas, né? É o meu teatro, ninguém tira de mim, porque eu sempre falava para elas, eu não sei fazer, eu tenho medo de vergonha. Só você vai saber mostrar, nesse momento, esse sentimento, porque é sua história. É seu momento, né? A Fernanda Montenegro não vai saber demonstrar com tanta convicção, com tanta clareza, esse personagem. E os personagens a gente trabalhava entre a trabalhadora doméstica, a patroa, o patrão, a vizinha, a pessoa do sindicato. Mas, enfim, elas conheciam muito, né? Então, esse pertencimento ajudou muito, né? A ser um grupo que ficou durante 20 anos juntas. E a gente fez bastante coisa, inclusive a discussão da legislação, inclusive o Fundo de Garantia, o grupo se apresentou no Senado, na Câmara dos Deputados, para, né, estar lá implementando o Fundo de Garantia para as trabalhadoras domésticas, mas, assim, o quanto esse pertencimento, ele acompanhou, né, o grupo, e hoje em dia a gente tem, graças muito ao trabalho com o Teatro do Oprimido, a presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, a Maria Isabel, ela fez parte do grupo, ela faz parte do grupo. Né? Eu me lembro da Isabel, quando a Isabel começou, uns 12 anos atrás, ela não abria a boca. Ela tinha que falar uma coisa, ela tinha que falar 3 frases, ela não saía. Ela ficou um mês sem falar, ela falava muito baixinho, ela falava assim, não falava nada, né? Mas a gente não desistiu durante um mês, mais ou menos. Um dia ela chegou, ela falou de uma maneira, e ela ria depois que ela falou, porque ela ria porque ela descobriu que ela tem esse potencial, ela pode falar, ela pode se expressar. E ela queria muito poder expressar também o que é a categoria, quais são os desejos, quais são os direitos, né? Então, ela foi muito presente, ela foi muito insistente, ela entrou como direção do sindicato, né? Ela se sindicalizou, ela entrou na direção do sindicato, ela foi da diretoria, foi vice-presidente e agora ela está no mandato, né? No primeiro mandato como presidenta, e ela está, assim, adorando, né? Está feliz da vida, quer fazer Teatro do Oprimido com todo mundo, quer convidar todo mundo, está fazendo um monte de live,
Então, assim, é muito bom quando a gente vê que as coisas elas têm um valor, né? Não é uma coisa assim que... Bom, não é uma coisa que pode quantificar, mas a gente pode qualificar. Nesse sentido, assim, que o teatro do oprimido faz muito essa questão da transformação social, é a proposta, né? A arte para fazer a transformação social. É um pouco nesse caminho que a ideia do meu texto, e é isso. Muito obrigada, Cláudia. Fiquei até sem palavra. Pode ir, Diego. Boa noite a todos, todas, todes. Vocês me escutam? Bem? Sim. Beleza, que eu estava com um probleminha no áudio mais cedo, aí eu tive que conferir. Bom, eu sou professor da Secretaria de Educação, professor de arte e teatro, né, e eu faço parte aí do grupo que está no mestrado profissional, Profiartes, né, dessa turma agora de 2020. Aproveitando que o vídeo vai para o YouTube depois, né, Simone? Eu vou deixar aqui a minha descrição rapidinho. Eu sou branco, olhos castanhos, cabelo curto na cor castanha também, estou de camiseta cinza, usando óculos preto e estou com fone de ouvido, e ao fundo tem aí uma parede cinza, cinza com linhas brancas. Eu sou também assim, um entusiasta da metodologia estética do teatro do oprimido, né? Já fiz alguns cursos, participei do teatro do oprimido de ponto a ponto. A Claudete deve até conhecer e lembrar, né, desse projeto que rodou o Brasil inteiro, o Brasil e o mundo, né, na verdade. E, inclusive, meu tema de pesquisa, ele também está abordando, né, essas investigações sobre as metodologias, né, que envolvem aí o teatro do oprimido no contexto educacional. E é muito bacana assim, ver a ascensão, né, das técnicas e a utilização dessas mesmas técnicas em ambientes diversos, né? Não só o educacional, mas a gente vê que é uma técnica, uma metodologia que cabe em qualquer contexto. Nós vemos aí que o método TEO ele pode ser uma grande ferramenta de luta, né, e resistência nessa busca constante aí para diminuir as diversas questões opressivas, né, que se encontram enraizadas culturalmente. E eu gostaria de agradecer as apresentações da Silvana, da Suzane, e agora, né, da Claudete, reforçando essas reflexões, as reflexões dos colegas também. A Silvana, ela trouxe um lugar que vem me provocando um pouco, que é a questão da alteridade, principalmente como forma de diálogo, né, e eu vejo também como princípio de humanização. Eu acredito que a busca pela educação e a arte do sensível, que talvez busque integrar corpo, mente, contexto sociocultural e político, a alteridade em si, ela acaba sendo uma premissa básica para reconhecimento de que existem, né, pessoas e culturas singulares, subjetivas, né, que pensam, agem, entendem o mundo, né, das suas próprias maneiras. E eu vejo que talvez o que a gente está passando nesse momento, né, com os avanços neofascistas, imperialistas, colonialistas, né, que sejam, eles estão sendo causados justamente por conta desse esvaziamento da dimensão humana. Eu acho que tem que buscar mais essa coisa do sensível, mais, né, a questão da alteridade que se perde, né, cada dia por conta do sistema capitalista, que se volta principalmente para as questões individualizadas. Por isso eu acho necessário esse aprofundamento, né, e resgate pela alteridade como forma de acolhimento, seja em qualquer contexto que a gente estiver utilizando, né, seja na utilização da ferramenta do teatro do oprimido, né, da utilização da arte, né, ou do teatro, né, como forma aí de mediação a esses aspectos que envolvem a sociedade, principalmente na busca de uma sociedade mais respeitosa, né, mais empática, tolerante, sensível, equilibrada também, né, e justa, assim como o Adriano relatou aí, eu também me vejo nessa condição de homem ainda, envolvido pelo patriarcado e com
com machismo enraizado, às vezes até inconscientemente a gente, né, pratica algumas coisas nesse sentido, mas é super válida, né, essa questão da gente sempre estar fazendo reflexão, né? Reflexão é ação sobre tudo que a gente tem praticado no dia a dia. Obrigado. Obrigada, Diego. E eu acho que, então, volta rapidinho para Silvana e Suzane, caso elas queiram comentar essas falas também. Aí, primeiro Silvana, depois Suzane. Bueno, compas, muito obrigado. Estou muy agradecida de su invitación. Me gustó mucho escuchar a Claudette, porque me emocioné mucho cuando eu estava leyendo e pensava, eu leía e por isso pus a investigar mais sobre o grupo de Marias do Brasil. Pus a investigar porque eu pensava, é um fenômeno brasileiro, o teatro oprimido. Bueno, creó Augusto Boal, está Paulo Freire, pero ¿y nos Argentina qué pasa, no? Como me pareció interesante pensar qué grupo aquí en Argentina, teatro oprimido, y hay muchas experiencias artísticas interdisciplinarias, porque yo tampoco comprendo que el arte sea una disciplina u otra, no es muchas disciplinas juntas, expresar, es narrar, es resistir, es lutar. Entonces, me gustó mucho porque nós tenemos mucho que aprender de vocês. En muchas cosas, algún momento iremos al Centro de Teatro Oprimido, muchos argentinos a formar ahí para también hacer esa herramienta, porque voy a seguir investigando mucho de ustedes, les digo. Y también creo que es un proceso muy complejo, ¿no? Que estamos ahora, que muchos compas ahí falaban que la pandemia, encierro, encerrarse, individualismo, todo viene como a potenciar los valores así más neoliberales, y no es ahí, tenemos que poder con nuestra creatividad pensar formas de romper eso, ¿no? Romper el encierro, la individualidad en pos de crear otras cosas. Hay formas. Esta es una forma de también motivarnos y seguir creciendo y creando juntos. Así que eu vuelvo a agradecer mucho y doy palabra a Susana, a quien vaya a falar. Obrigada, Silvana. Muito engrandecedor esse encontro hoje. Eu fiquei muito feliz de participar, escutar a Silvana falar, assim, né, esse entrelaçamento, né, entre Brasil e Argentina, assim, tão próximo, né, mas assim, tanto aprender, né, aqui, aprender das práticas argentinas e vice-versa, né. Então, acho que esses espaços são muito ricos para a gente fortalecer esses laços, né. Acho que como Simone trouxe aí, né, a gente fazer uma frente latino-americana revolucionária, eu acho que esses espaços são interessantes, né, para a gente construir, aprender e trocar, né, essa troca é muito boa. Agradeço muito, viu, Adriano, né, pelo seu relato aí como professor. É isso mesmo, a gente tem trabalhado com um grupo grande agora de professores da Secretaria de Educação, né, num ciclo de oficinas aí que está sendo financiado pela FAPDF. A gente conseguiu agora fazer um ciclo de oficinas online, então a gente está trabalhando também pelo Google Meet aí com os estudantes da Secretaria de Educação, e a gente está tendo uma aproximação bem grande agora com os professores da Secretaria. Isso tem sido bem interessante, né, porque eu acho que é esse, assim, né, nosso projeto tem bem esse foco. Eu acho que a escola, né,
é o nosso front, né? A escola é o nosso front. Se a gente quer mudar, né? Se a gente quer alguma perspectiva de combate ao neofascismo, eu acho que a gente tem que atuar principalmente nas escolas. Assim, eu acho que esse é um espaço muito precioso, né? De luta, e de formação, né? Assim, eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços. E Claudete, puxa, que honra, né? Assim, quando a gente começou o nosso grupo, a gente estudou bastante, assim, né? A gente teve contato com seus textos, assim, né? Eu te conheci, assim, pelo seu trabalho, um prazer te conhecer. É muito emocionante mesmo, assim, né? Essa questão do trabalho doméstico, para mim, é muito caro, assim, né? Eu acho que a gente tem que compreender bem essa relação, né? De quem cuida do trabalho reprodutivo, assim. Quem é que cuida do trabalho reprodutivo? Eu acho que essa é a pergunta, assim, que é uma grande chave, né, para a gente compreender que tipo de sociedade, que tipo de organização social a gente quer. E eu acho que o teatro é uma ferramenta excelente para a gente entender, assim, né, que está errado, do jeito como a gente está organizado, está errado, vai reproduzir a partir desse pequeno núcleo aí, que é, né, pequeno não, né, a partir desse núcleo aí que é o trabalho doméstico, assim, as opressões, elas vão se acumulando, né, e gerando essa sociedade que a gente está vendo aí, né, tão desigual, com alguns poucos bilionários e milhares de pessoas na pobreza, assim, né, eu acho que começa aí, é o ponto zero mesmo. E que bom que a gente tem esse seu grupo, né, trabalhando essas questões e com patroas assistindo, né, eu acho que isso é muito revolucionário mesmo, né. É isso, gente, muito obrigada, assim, pela oportunidade, eu tenho aprendido muito, assim, com esse grupo, né, me aproximar desses grupos de teatro tem sido revolucionário, assim, na minha vida, né, eu acho que é isso, assim, que bom seria se eu tivesse tido esse contato desde o início, né, da minha formação, assim, eu acho que teria feito uma trajetória muito diferente, assim. E obrigada, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui. A EPTVP é uma grande parceira nossa e estamos sempre abertos aí para os convites de vocês. Muito obrigada. – 16 de março. Augusto Boal foi um artista revolucionário. Chamou a plateia para subir ao palco e ensinou que o povo podia fazer teatro. Na escuridão da ditadura, Boal iluminou com sua arte uma arena para a democracia e liberdade. Preso, torturado e exilado, no mundo inteiro ele fez ensaio e foi produzindo um novo teatro, do oprimido, dos explorados e de todos que são silenciados. Hoje Boal faria 90 anos. Façamos arte e vida seu legado. Só para encerrar então esse nosso encontro e agradecer a presença de todos vocês, esse é um poemazinho, que é um poema que foi escrito por uma companheira nossa do Levante, a Nathalie, e foi escrito no aniversário de Boal, né? Então fica uma homenagem nossa a essa nossa grande referência, né? Que foi o Augusto Boal. Bom, acho que é isso. Agradecer imensamente a disponibilidade de todos vocês e também o tempinho, a dedicação acho que talvez especialmente de Suzane e Silvana, terem tirado esse tempinho para compartilhar as experiências com a gente e tudo mais, conversar também sobre o texto. A gente ficou muito feliz de ver que Claudete estava aqui também, Claudete. Eu acho que Suzane comentou e Silvana também, que se emocionaram ao ler os seus textos e tudo mais. Eu estava trocando figurinha mais cedo com a Camila também sobre isso, que a gente ficou muito emocionado quando a gente leu esse texto. E, bom, acho que é isso, pessoal. Esse foi o nosso quarto encontro, então, grata pela presença de todos vocês. Eu acho que agora só, rapidinho, se a Simone quiser adiantar o tema do próximo encontro, Simone, porque eu não estou com ele fácil. Bom, gente, a gente está num ciclo, né, do grupo de estudo, ele é sempre quinzenal e alternando nos encontros maiores, como esse, de debates maiores,
e de leitura e debate de texto. Então, o próximo, que vai ser daqui 15 dias, a ideia é a gente dar continuidade à leitura do Benjamin, com um texto autor como produtor. E aí a gente envia por e-mail, quem puder participar, já deixar aí na agenda sempre às 18 horas. E daqui um mês, né, depois desse do autor como produtor, a gente se encontra para mais um debate conjuntural. É isso. E é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Bom descanso. Até o próximo encontro. Boa noite, pessoal.